Olá, gente! Meu nome é Ricardo Magalhães, sou biólogo, médico veterinário e gestor ambiental. Hoje nós vamos falar sobre vírus. Vírus é uma palavra de origem latina, que significa veneno. Os vírus causam diversas doenças à humanidade, entre elas a poliomielite, o herpes, os diversos tipos de gripes, a Covid-19, a AIDS. Então, os vírus são parasitas intracelular obrigatório, ou seja, os vírus eles precisam de uma célula hospedeira para sobreviver. Os vírus diferem de todos os outros seres vivos, diferem de bactérias, diferem de fungos, diferem de protozoários, porque eles precisam de uma célula hospedeira. De que são formados esses vírus? Esses vírus eles são formados por uma cápsula proteica, um material genético, DNA ou RNA. O vírus, gente, ele pode apresentar essa cápsula proteica, esse material genético. Essa cápsula proteica nós vamos perceber que chama de capsídeo. O capsídeo, junto com o material genético, ele é chamado de nucleocapsídeo. E nós temos ali um envoltório em alguns vírus formados por lipídios, por proteínas, que aí a gente diz que vírus envelopados. Mas também existem os vírus não envelopados. As doenças transmitidas aos seres humanos por animais, no caso de vírus, nós chamamos de zoonoses virais, que nós vamos estudar. Diferentemente dos outros seres vivos, eles não apresentam células, eles são acelulares. Eles não são formados por células. Eles precisam de uma célula hospedeira, uma bactéria, um fungo, um protozoário, uma planta ou um animal. Fora da célula desses seres vivos, os vírus são inativos. Eles não apresentam atividade metabólica. Eles ficam inativos. Nós chamamos esses vírus que ficam inativos nessas estruturas de vírion, porque estão inativos fora da célula. Vírion. Observe que os animais que propagam esses vírus, nós chamamos de reservatórios naturais. Eles apresentam os vírus e às vezes assintomáticos, passam para os seres humanos. Isso nós chamamos de zoonoses. Zoonoses virais, porque é causada por vírus. Mas existe também zoonoses bacterianas e outro tipo de zoonoses, não somente virais. Então, gente, vocês devem estar se perguntando a todo momento, os vírus são ou não são seres vivos? Alguns cientistas compreendem que eles são seres vivos. Eles, por estarem fora da célula hospedeira, estão inativos. Mas dentro da célula hospedeira, eles conseguem realizar funções de seres vivos. Eles conseguem realizar características de seres vivos. Eles conseguem se reproduzir. Eles conseguem reproduzir, propagar e liberar para outras células. Mas fora, ele não apresenta essas características. Aí é por isso que é o dilema. No momento que você tiver uma prova, uma avaliação, um vestibular, e ele te pergunte, os vírus são seres vivos? Você colocando sim, você está numa vertente de sim, então você tem que explicar por que eles são seres vivos. Porque eles apresentam características de seres vivos dentro da célula e essas características iremos discutir. Eles não são seres vivos, por quê? Porque eles são acelulares, eles não são formados por células, porque eles só possuem um material genético, DNA ou RNA. Existem várias doenças causadas por vírus, genericamente chamadas de viroses. Sarampo, catapora, varíola, AIDS, Covid-19. E os vírus, eles são parasita intracelular obrigatório. Mas estudos demonstram, estudos voltados para a genética, que como eles precisam de umas células hospedeiras, alguns cientistas estão utilizando os vírus para levar genes benéficos, a células doentes. Ou seja, é um estudo. Existem cientistas que estão fazendo estudos com bacteriófagos, vírus esses que atacam bactérias. E como assim? Como nós poderíamos utilizá-lo para o nosso benefício? Imagina você que esses vírus que atacam bactérias, eles poderiam ser introduzidos em pessoas com doenças bacterianas, essas doenças bacterianas resistentes a antibióticos. Pensaria agora, uma pessoa tem uma doença bacteriana e já utilizou 2, 3 tipos de antibiótico e não deu certo. Ao colocar um vírus que ataca a bactéria, você pode aí destruir essas bactérias. Mas tudo isso são estudos. Gente, estrutura dos vírus, importantíssimo para ter a base do estudo sobre vírus.
A estrutura dos vírus é constituída por uma ou mais moléculas de ácido nucleico, DNA ou RNA. Em volta, galera, em volta por moléculas de proteínas. Essas proteínas que a gente vai falar que vai constituir o quê? Capsídio. Certos tipos de vírus apresentam ainda um revestimento mais externo, que é o envelope, né? E esse envelope geralmente é formado por uma membrana plasmática, lipídios, proteínas. Os vírus é constituídos apenas por um DNA ou RNA. Os vírus são classificados vírus de DNA e são classificados em vírus de RNA. Nós vamos estudar. Os vírus de DNA chamados de adenovírus. Os vírus de RNA pode ser RNA de cadeia negativa, RNA de cadeia positiva e retrovírus. Gente, existem dois tipos de vírus, né? Citomegalovírus e hepatite B, que ao estudar em alguns livros, vocês vão perceber que eles são vírus de DNA, mas que no início, na sua formação, você pode encontrar ali RNA. Mas lembre-se, regra geral, você tem os vírus de DNA ou RNA, ok? Nunca os dois ao mesmo tempo, a não ser casos específicos como esse que eu acabei de citar, citomegalovírus e hepatite B, que podem trazer informações. Mas se você olhar, perceber direitinho, eles são vírus de DNA. Gente, tanto o DNA quanto o RNA, que constituem o genoma viral, podem apresentar cadeia simples ou cadeia dupla. Vou repetir. Tanto o DNA quanto o RNA, que constitui o genoma viral, ou seja, se tiver um vírus lá de DNA, pronto, ele pode apresentar cadeia simples ou cadeia dupla. Se tiver um vírus lá de RNA, ele pode apresentar cadeia simples ou cadeia dupla, para você não confundir. Entre os que apresentam DNA, os vírus que apresentam DNA de cadeia simples, parvovírus. Atenção vocês que têm cachorro em casa. Cachorro em casa, muito cuidado com parvovírus. É um vírus de DNA de cadeia simples. Se eu tenho um cachorro, então não vou esquecer do parvovírus, né? O parvovirose é a doença causada pelo parvovírus em cães. Por outro lado, a maioria dos vírus de RNA tem cadeia simples. Entre os poucos de RNA em cadeia dupla, destacam-se o reovírus, que causam diarreia na espécie humana, e os vírus que atacam as plantas. Os vírus de RNA de cadeia simples costumam ser classificados em três tipos básicos: RNA negativo, RNA positivo e retrovírus. Vírus RNA negativo: hantavírus, raiva, gripe, ebola. Vírus RNA positivo, você tem rubéola, dengue. E o retrovírus, nós temos HIV e tem HTLV, que iremos estudar no próximo passo. Envoltórios virais. Os envoltórios virais, ácido nucleico, é revestido pelo quê? Pelo envoltório protetor, que a gente explicou, capsídio, proteína, que pode apresentar formas variadas e complexas. Tendo o ácido nucleico capsídio, você vai chamar na sua prova de nucleocapsídio. Nucleocapsídio nada mais é do que o ácido nucleico mais o capsídio. Lembrando que nós temos um envoltório mais externo ao capsídio. Esse envoltório é o envelope viral. Os vírus que possuem envelope são chamados de vírus envelopados. Os vírus que não possuem envelope, não envelopados. Vírus envelopados temos herpes, varíola, rubéola, gripe. Lembrando que a rubéola, né, é um dos maiores e mais complexos. Quando você fala de vírus não envelopados, nós temos adenovírus, né? Nós temos a poliomielite. E, por favor, não esqueça o que já falamos. Vírion, partícula viral fora da célula. Partícula viral fora da célula nós chamamos de vírion. Gente, lembra, por favor, os vírus, eles são específicos. Eles atacam órgãos, sistemas específicos. Você deve se perguntar por quê. Os vírus, eles apresentam uma estrutura na sua cápsula proteica chamadas de ligantes virais. E nossas células, elas apresentam o que nós chamamos de receptores virais. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Ele só vai atacar o órgão específico. Você vai ter o vírus da gripe, influenza. A influenza vai atacar o sistema respiratório. Por quê? Porque tem um ligante e tem o receptor viral, chave e fechadura.
Então, lembre-se bastante disso. Ligante, vírus. Receptor viral na célula hospedeira. Então você vai perceber um exemplo clássico, o HIV. Ele tem uma preferência pelas células do sistema imunológico. Nós vamos estudar mais tarde. Então ele tem o seu ligante, que tem a sua célula hospedeira com o seu receptor viral, se une e aí faz com que ocorra esse ataque específico. Nós chamamos uma especificidade. O vírus ele tem especificidade. Galerinha, existem 3 tipos básicos de processo de infecção: injeção do DNA, fusão do envelope viral e endocitose. Ai meu Deus, que nomes são esses? Calma. Os vírus, com a sua especificidade, ele pode penetrar na célula de 3 formas básicas. Vai ter vírus que ele vai injetar o seu material genético, vai ter vírus que vai se fundir com seu envelope na membrana plasmática, terá vírus que serão englobados, fagocitados. Fagocitados quer dizer que ele vai ser endocitados. Endocitose, repetindo, injeção de DNA, fusão do envelope viral ou endocitose. Você deve se perguntar como os vírus se multiplicam. Vamos dar um exemplo básico, bacteriófago. Se você for observar, você deve ter visto nos seus livros ciclo lisogênico, ciclo lítico. Quando fala ciclo de um vírus bacteriófago, também chamado de quê? Os bacteriófagos, chamados de fago. Fago quer dizer comer, gente. Bactéria, bacteriófago. Comer bactéria, atacar a bactéria. No interior da célula bacteriana, o DNA do fago, olha, o DNA do bacteriófago, inicia sua multiplicação produzindo dezenas de cópias idênticas, não é isso? Dezenas de cópias idênticas ao seu DNA original. Ao mesmo tempo, o DNA viral comanda a síntese de moléculas do RNA mensageiro. Para quem já estudou ácido nucleico, existem 3 tipos de RNA: mensageiro, ribossômico e transportador. Ao mesmo tempo, o DNA viral comanda a síntese de moléculas de RNA mensageiro, utilizando para isso os sistemas enzimáticos e a energia da própria bactéria. Ou seja, ele vai entrar e vai usar o sistema enzimático e a energia da própria bactéria que ele infectou. Uma enzima codificada, gente, no genoma viral, que é a lisozima, é produzida pela bactéria, né, na fase final da infecção, degradando os componentes da parede da bactéria. Então ele libera todos os vírus, destruindo a bactéria. Isso leva em média 30 minutos após a penetração. Galerinha, a gente acabou de falar de ciclo lítico. Vamos falar agora de lisogênico. Muita atenção para não confundir com lítico. Em certos tipos de bacteriófagos, o DNA viral injetado na bactéria pode se incorporar ao cromossomo bacteriano. Olha, repetindo, o bacteriófago acabou de injetar o material genético. Ele vai se acoplar ao material genético da bactéria, se juntar. Ó, soldou ali, hein? Ficou o material genético do vírus junto com o material genético da bactéria. Observe que esse momento que o material genético do vírus, o material genético do vírus, nesse caso, o DNA viral, é chamado de profago. Por que profago? Profago quando ele está unido ali, ó, com o material genético da bactéria. Em determinadas situações, o profago liberta-se do cromossomo bacteriano e assume o controle do metabolismo, né? E aí ele sintetiza vários outros vírus, destrói a célula bacteriana e vai infectar outros vírus. Mas enquanto ele não fizer isso, você está realizando um ciclo lisogênico ali. A bactéria que transporta um profago é chamada de lisogênica. Vou repetir para não confundir. A bactéria que transporta um profago é chamada lisogênica. As sucessivas divisões da bactéria lisogênica, né, vai fazer com que ele propague esse profago, né? Esse profago nada mais é do que o material genético do vírus com o material genético da bactéria. Em determinados casos, esse ciclo lisogênico passa a ser lítico e vai atacar outras bactérias. Galerinha, em alguns fagos, em alguns bacteriófagos, o DNA injetado não se integra ao DNA da bactéria, não se integra. E ele também não se multiplica, ele fica ali, ó, livre no citoplasma. Nesses casos, quando ele não está integrando, quando ele não está se dividindo, nós chamamos de epissomo, epissomos. Ou seja, ó, 3 termos que durante a nossa aula falamos: virion,
Ó, falamos sobre epissomos, né? E isso nos leva a crer que existem diferenças. Ó, você tem epissomos, vírion e tem o profágo. Vamos lá? Vírion, quando está fora da célula hospedeira inativo. Profágo, quando está junto com o material da célula hospedeira, está acoplado ao DNA da célula hospedeira. E o epissomo, ele está dentro da célula, mas não está interferindo, está ali ó, no citoplasma livre e nem está integrado. Fagos capazes de se manter inativos nas células hospedeiras, seja como profágo, seja como epissomo, são chamados de fagos temperados. Fagos temperados. Vou repetir. Os fagos, os fagos bacteriófagos, capazes de se manter inativo na célula hospedeira, seja como profágo, seja como epissomo, são chamados de fagos temperados. Vamos lá. Ricardo, a aula foi complexa hoje? Foi. A aula teve muita informação? Foi. Essas informações eu vou pedir a vocês que retornem no início do vídeo, no meio do vídeo. Voltem quantas vezes quiserem, mas voltem. Sabe por quê? Porque é muito importante. Nesse novo cenário mundial, nós estamos falando de vírus, nós estamos falando como eles se propagam. E isso é importante para você que vai prestar vestibular. Muito importante. Observe que nós não falamos de doenças específicas, nós não falamos como se trata, nós falamos de vírus em geral. Nós falamos de termos esse que vírion, profágo, episomos, vírus temperados. Ó, repetindo, ó, profágo, vírus, episomos, vírus temperados. Volte o vídeo, repita o vídeo, deixe sua pergunta, eu vou responder para você, mas é necessário que você tenha isso com você para fazer uma ótima prova. Espero ter ajudado todos vocês e conte conosco para ajudar o que for preciso. Fica com Deus, até a próxima. Um beijão no coração.